Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar aqui explicando sobre fé, falando sobre fé, sobre o dom da fé. A gente sabe pela Bíblia que Deus nos dá a fé, Deus nos capacita com fé. A fé é um dom dado por Deus. Sem Deus não dá para ter fé. Como é que a gente vai ter fé? Essa fé que vem, que a gente começa a crer realmente em Deus sozinho. É impossível isso. Deus nos dá esse dom da fé. Mas como é que isso acontece? Onde é que entra a minha vontade nisso tudo? A minha responsabilidade nisso tudo? Ou será que não tenho nenhuma responsabilidade? Deus nos dá a fé e pronto. Aqui eu vou explicar para vocês na minha visão, a partir dos estudos que eu já desenvolvi, lendo o Catecismo da Igreja e outros livros, o que eu cheguei de conclusão sobre fé e a nossa procura por Deus. Primeiro, vem a nossa procura. A gente tem que procurar a Deus, sim. E como é que a gente faz essa procura? Como é que se desenvolve essa procura por Deus? Leitura da Bíblia, oração, vida de oração, ir na missa, sabe? Parar para refletir sobre a nossa existência, sobre Deus, sobre tudo que acontece à nossa volta. É a nossa procura por Deus. A gente tem que procurar a Deus, sim. Parar para pensar sobre Deus. Entrar nessa comunhão com Ele, tentar pelo menos entrar. Isso é um ato racional da nossa parte. Não é emotivo. Se a gente entrar nessa por emoção, a gente pode não ter uma fé constante e não ir pra frente a nossa fé, porque a gente só tá na emoção. Eu quero sentir, eu não sinto Deus. Eu fui na missa e não senti Deus ali. Eu fui num culto e não senti, não me deu um arrepio na minha pele. A gente não tem que andar nessa onda de emoção. A gente tem que ter um ato racional à procura de Deus, e esse ato racional envolve oração. Mesmo que você não ouça Deus, oração constante, vai na missa, mesmo sem vontade, vai lá, esteja lá para ouvir a homilia, ouvir a leitura. E também tem essa vida contemplativa, tentar encontrar Deus em todas as coisas. Começa aí, isso é um ato racional, não é emotivo. Depois que a gente tá nessa de procurar Deus, estar lá constante, firme e forte, Deus, sendo Deus, e Ele quer que a gente participe dessa vida, essa vida de graça com Ele, Ele nos dá o dom da fé. E para explicar isso melhorzinho, assim, ficar melhor, eu vou fazer um desenho para exemplificar bem o que eu tô querendo dizer. Então, eu fiz aqui um desenho assim bem... vocês vão entender no final. Por exemplo, essa bola aqui, ela é a sua procura por Deus. Vamos supor que aqui tá tudo o que você faz. Você vai na missa, Você faz oração, você lê a Bíblia, você faz tudo isso, você está procurando Deus, certo? Você está procurando Deus aqui, isso aqui é toda a sua procura por Ele. Mas entenda uma coisa, se Ele não te der o dom da fé, você vai procurar e você não vai encontrar Deus, porque Ele precisa te capacitar, Ele precisa te dar o dom da fé. E assim como tem muita gente que procura Deus, às vezes a gente não sabe a intenção que está no coração daquela pessoa, por que ela não consegue ter fé. Por que tem tanta gente que, apesar de estudar e até tentar, não consegue ter fé? A gente não conhece o coração dessa pessoa, somente Deus. Por que Deus não deu o dom da fé para aquela pessoa? Isso é coisa com Deus, Ele que sabe do coração dessa pessoa. Mas, geralmente acontece assim, pela sua busca sincera por Deus, quando você realmente abre o seu coração para receber Ele, não tentando racionalizar Deus, ou tentando colocar Deus no seu potinho para que você consiga, assim, fazer um experimento para saber se Deus realmente existe. Não, com a sua procura sincera por Deus, através de toda essa procura, Ele se manifesta na sua vida. E aí Ele planta em você o quê? O dom da fé. E o dom da fé, ele é como se fosse esse pontinho aqui, Esse pontinho aqui é o sobrenatural de Deus. Aqui tá toda a sua vida natural. O que você faz no seu dia a dia, a sua oração, a leitura da Bíblia, você vai na igreja e tal. Isso aqui é toda a sua vida natural. Esse pontinho aqui é o sobrenatural. É quando Deus planta em você o dom da fé. E a partir desse pontinho aqui,
você começa a ouvir Deus em todas as outras coisas naturais que você faz. Então, quando ele planta esse pontinho aqui, que é o dom da fé em você, que é sobrenatural, isso já é algo sobrenatural, ele vai desenvolvendo todas as outras áreas naturais da sua vida. Então, quando você faz a sua oração, você começa a escutar Deus. Quando você vai na igreja, você começa a escutar Deus. Quando você vai ler a Bíblia, você escuta Deus e você começa a desenvolver uma vida contemplativa. Você começa a ver Deus nos pequenos detalhes do seu dia. Você faz uma oração agora de manhã, daqui a pouco você escuta alguma coisa, vê alguma coisa e vê, olha, Deus está falando comigo. Ele está me trazendo uma resposta de uma oração que eu tinha feito hoje de manhã. Mas por quê? Porque você teve essa busca por Deus, que são as suas atitudes naturais, as coisas que você faz no seu dia a dia, e através dessa busca sincera por Deus, de coração aberto por Deus, ele vai plantar o dom da fé no seu coração. E aí é algo sobrenatural, porque aí você começa a viver o sobrenatural de Deus na sua vida, quando ele fala com você, quando ele responde suas perguntas, quando você sente a presença dele mesmo na sua vida. Não é assim, eu vou lá numa igreja, não senti Deus. Por quê? Por que você não sentiu Deus? Não é assim que as coisas funcionam. Não é, a gente não pode agir pela emoção. A gente tem que ter decisão, decidir trilhar um caminho com Deus, decidir fazer oração mesmo sem vontade, decidir ir na igreja e na missa mesmo sem vontade, naquele dia que está chovendo e está frio. Sim, decidir ter uma vida com Deus. E a partir dessa nossa decisão, essa vontade que a gente tem de estar com Deus, ele se manifesta na nossa vida e nos dá o dom da fé. O dom da fé. E por isso que a gente sempre ora, né? Pede para Deus para que ele aumente a nossa fé. Porque ele é capaz de aumentar a nossa fé em todas as circunstâncias da nossa vida, às vezes passando por um obstáculo, alguma tribulação. Ele é capaz de aumentar a nossa fé a ponto de a gente ver o porquê do que a gente está passando, entender os propósitos de Deus naquilo que a gente está passando. Mas ele não vai conseguir fazer isso se você não tiver essa busca por ele. Sem a busca, fica difícil ouvir Deus. Sem abrir os nossos ouvidos, tirar a venda dos nossos olhos, fica difícil ver e ouvir Deus. Então, é basicamente isso que eu entendo sobre fé, sobre a graça da fé, sobre o dom da fé na minha vida e a busca que eu passei a desenvolver para encontrar ele em mim, sabe? Não foi assim à toa, não estava assim sentado na minha sala e eu comecei a acreditar em Deus. Não, eu tive uma decisão de abrir a minha Bíblia e começar a saber quem ele é, entender quem Deus é. E a partir dessa minha decisão racional de procurar Deus e sincera, eu comecei a perceber Deus demais na minha vida. Ele me deu, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus por ele me dar o dom da fé. E eu peço sempre a ele todos os dias para ele que aumente a minha fé. E eu sei que ele se manifesta nessa nossa vontade decidida de buscar ele todos os dias. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de avaliar o vídeo, se inscrever no meu canal e compartilhar para quem às vezes tem dúvida sobre esse assunto, porque é um assunto um pouco complexo. No começo eu não entendia isso, mas Deus dá o dom da fé. Por que ele não dá o dom da fé para todo mundo, então? Porque as pessoas devem buscá-lo. A gente tem que ter atos de decisão sincera, porque Deus sonda os nossos corações e a nossa mente. Ele sabe por que você está na missa, por que você está rezando. Ele sabe o que são as suas intenções mesmo. Ele conhece você, ele conhece muito você. Então, ele vai te dar o dom da fé. É só você ter paciência, persistência, continua nesse caminho de procura, porque depois que ele planta em você o dom da fé, é maravilhoso. Um beijo pra vocês, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!